Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. A terça-feira foi marcada pelo anúncio da saída de Deltan Dallagnol da coordenação da Lava Jato. Em 6 anos de Lava Jato, eu compartilhei com vocês muitos desafios que nós superamos juntos, com coragem, trabalho, dedicação, perseverança e fé. Nós sonhamos juntos o sonho de um país menos corrupto e o seu apoio foi fundamental para os importantes resultados alcançados. Eu serei eternamente grato a vocês por isso. O procurador explicou que a filha, de 1 ano e 10 meses, apresentou sinais de regressão no desenvolvimento e que, por isso, precisaria dedicar mais tempo a ela. No nosso caso, os médicos já levantaram algumas suspeitas e a nossa filhinha está passando por uma série de exames e acompanhamentos para um diagnóstico que ainda vai demorar 9 semanas. Contudo, nós recebemos a recomendação de uma série de especialistas de implementar imediatamente uma série de terapias e de tratamentos que vão exigir uma dedicação muito intensa nossa como pais, e isso não pode esperar. Dallagnol disse que seria impossível conciliar os cuidados com a filha e a rotina como coordenador da Lava Jato. Eu vou continuar trabalhando como procurador da República, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Essa é uma decisão difícil, mas eu estou muito seguro de que é a decisão certa e a decisão que eu quero tomar como pai. O novo coordenador da Força Tarefa será o procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira. Dallagnol disse que o colega é competente e colaborador da Lava Jato. Ele vai passar a integrar uma equipe de 14 procuradores da República que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente e de 30 servidores públicos que atuam aqui na Lava Jato em Curitiba. Dallagnol encerrou a mensagem dizendo que não é uma despedida. Agora, isso que eu estou fazendo, meus amigos, não é uma despedida. Eu não vou desistir, não vou deixar de sonhar com um país menos corrupto, com um país mais justo, com um país melhor. Eu vou priorizar a minha família nesse momento, mas eu seguirei lutando contra a corrupção como procurador e como cidadão. E é isso que o Brasil precisa que você faça, que você siga lutando como profissional e como cidadão. Em nota, o Ministério Público Federal disse que os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná agradecem Deltan Dallagnol pela imensa contribuição prestada ao combate à corrupção e se solidarizam com o seu momento pessoal, ao tempo em que expressam apoio e confiança a Alessandro Oliveira e ressalta que os trabalhos prosseguirão da mesma forma como nos últimos anos. No Twitter, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, parabenizou Deltan Dallagnol e disse que, apesar da saída por motivos pessoais, espera que o trabalho da Força Tarefa da Lava Jato possa continuar. O assunto foi comentado em Os Pingos nos Is. E esse anúncio do Deltan Dallagnol, Augusto? Olha, eu acredito que ele esteja falando, na verdade, sobre o problema da filha, desejo que ela se recupere rapidamente. Mas eu acho que o Deltan continuaria, acumularia as funções de pai, as preocupações de pai e as atividades e as atribuições de um chefe da Força Tarefa da Lava Jato, se não fossem tão grandes as pressões e os incômodos provocados aí por essa solidariedade prestada aos criminosos pelo Ministério Público e por colegas procuradores do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol ele tem sofrido pressões no faroeste brasileira, como se sabe, é o bandido que persegue o xerife. Ele tem sofrido pressões dos bandidos o tempo todo, né? Desde o começo da operação, e resistiu a elas. Depois começou a sofrer pressões do judiciário. É mais difícil e ele continua. Agora ele sofre pressões que vêm diretamente da Procuradoria-Geral da República e de colegas procuradores. Aí já é um pouco demais. Então ele está justificadamente exausto desse trabalho porque combateu exemplarmente a bandidagem e agora tem de resistir aos cúmplices da bandidagem. Ele cometeu erros, ele protagonizou exageros, mas ele está saindo não por defeitos que todos temos, ele está saindo pelas qualidades que tem e pela a sua contribuição aos avanços
da maior operação e mais bem-sucedida operação anticorrupção da história. Você, Zé Maria. Olha, hoje quem respira por aparelhos é exatamente esta operação chamada Lava Jato. Ela mudou a cena política e jurídica do país. Houve uma mudança de hábito. Nunca grandes figurões como donos de empresas, os tradicionais corruptores, foram presos. E desta vez não, foram para a cadeia nomes que ninguém imaginava, né? Que dominava, comprava deputados como se fosse ir ali na feira comprar banana. Por outro lado, ex-presidentes de partidos políticos, ex-líderes, líderes importantes e até presidente da Câmara afastado e depois preso. O caso de Eduardo Cunha, ex-ministros, enfim, uma varredura geral na vida política que tinha se acostumado a conviver com a corrupção. Houve uma mudança. Eu me lembro como se fosse hoje, uma grande operação, tendo como base a operação de um doleiro, Alberto Youssef, que tinha um escritório num posto aqui perto da Torre de TV, quem conhece Brasília, na área central, chamado Posto da Torre, e lá tinha um lava-jato, que é o nome que se dá para esses lugares que lavam carro, né? Aí em São Paulo chama Lava Rápido, se não me engano. E aí, quando pegaram os clientes do Alberto Youssef, ele decidiu fazer a delação premiada. Era a segunda delação premiada do Alberto Youssef. Naquela história do Banestado, ele fez delação, descumpriu a delação e foi preso. E aí ele fez a sua segunda delação premiada porque entendeu que esse era o caminho. Um mês depois desta operação, isso em 2014, foi formada a Força Tarefa. Essa Força Tarefa foi composta de integrantes do Ministério Público, coordenada pelo Dr. Dallagnol, representantes da Receita Federal, técnicos e auditores da Receita Federal foram importantíssimos no processo. Quando uma operação era iniciada, todos, inclusive a Polícia Federal, já sabiam o que encontrariam na casa. Daí aquela busca por dinheiro vivo, escondido em parede, quebraram paredes e armários, encontraram muito dinheiro vivo. E também Polícia Federal e um apoio muito importante no Judiciário, o então juiz Sérgio Moro. Eu estou contando essa história para mostrar que esse grupo de promotores, policiais federais, delegados, integrantes da Receita, era composto de jovens, de pessoas que não comandavam a política nacional aqui em Brasília, estavam distantes, lá no Paraná. E isso incomodou, criou aqui uma corrente de ódio que foi mantida por ciúmes, que é um ingrediente fortíssimo na política, e a inveja, que historicamente tem demonstrado que muda tendências no mundo. A inveja foi muito forte. Daí a criação desses adversários por aqui. Então esta é a história da Lava Jato e a história do grupo que foi coordenado por Deltan Dallagnol. Então eu atribuo, Augusto, Fiuza e Vitor, a um ingrediente fortíssimo que se chama inveja do que aconteceu nesta operação. E olha, se ela acabar, na pior das hipóteses, se ela acabar, já deixou franquias. Todos os estados têm lá a sua Lava Jato. O Ministério Público entendeu o que o Constituinte de 88 deu a ele, essa autonomia total de funcionamento. Você, Fiuza. Em primeiro lugar, a gente desejar saúde para a filha do Dallagnol, né? Certamente ela vai progredir com a atenção do pai, da mãe. É interessante a mensagem dele também, aproveitando esse caso particular para alertar os outros pais. E ele sai da Lava Jato, de fato, como uma lenda viva da investigação no Brasil. O Deltan Dallagnol fez história. E, ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato não dependeria da permanência dele, né? Isso é outra coisa importante também de se entender. Já há algum tempo, o Deltan vinha tentando, eu acho que de boa fé, no terreno político, trazer condições, trazer uma mensagem, trazer um ambiente menos ameaçado, menos vulnerável
para a Força Tarefa, porque evidentemente que ela é virtuosa, ela fez história, mas isso sob chuvas e trovoadas, né? Quer dizer, a Lava Jato levou pancada de tudo quanto é lado, está levando de novo agora, inclusive do próprio Procurador-Geral da República, o que é, no mínimo, um enigma, né? Ele fez realmente adotou um posicionamento em discurso, pelo menos uma retórica muito negativa em relação à operação, mas a operação sempre, a história dela sempre foi essa. Inclusive, quando ela começou, de fato, a prender a quadrilha do PT, o Supremo nem tinha decidido ainda autorizar a prisão após condenação em segunda instância. A Lava Jato começou com diligências muito bem feitas, como disse o Zé, né? Quer dizer, foi uma operação que fez história também por modificar a maturação dos inquéritos, né? Quer dizer, o Ministério Público, nessa força-tarefa, perdeu um pouco aquela tentação, nem sempre de má-fé, mas de jogar com as manchetes, com a imprensa, vazar uma coisa ali para trazer o assunto para a opinião pública e empurrar a própria investigação. Isso acontecia, mas não era bom porque atrapalhava, o próprio vazamento atrapalhava o andamento da investigação. A Lava Jato inovou nessa maneira. É, de fato, a primeira grande frente investigativa, a primeira força-tarefa, e aí bota junto aí também as CPIs, as grandes CPIs, que foram frentes importantes de investigação. A Operação Lava Jato foi a primeira que não dependeu de ninguém, não dependeu de vento a favor, da opinião pública atenta, ao contrário, muitas vezes estava fora das manchetes e vinha da Lava Jato o novo fato. Agora, sempre na base das chuvas e trovoadas. Então, as primeiras prisões foram preventivas, não tinha a prisão após condenação em segunda instância, que foi decidida pelo STF quando a Lava Jato já tinha 2 anos. E depois foi revogada pelo próprio STF em mais 2 anos e meio, mais ou menos, né? Então, Vitor, a força-tarefa permanece, ela tem todo o vigor que ela precisa ter, porque ela já tem uma massa de investigações proverbial, né? A Lava Jato, ela tem, quer dizer, quem está lá dentro sabe do que eu estou falando, ela tem chaves de vários sistemas e subsistemas de corrupção que foram incrustados no Estado brasileiro pelo Lula, pelo PT, pela sua organização, e algumas desses gatilhos ainda estão por aí. A Lava Jato, antes mesmo da pandemia, estava mostrando resultado, por exemplo, aquela revelação das mesadas para o irmão do Lula, né, das mesadas da Odebrecht para o irmão do Lula. Isso é tudo parte desse mesmo sistema, não é perseguir A, B, não é porque é o irmão do Lula, é porque revela como foi que o Estado, parte do Estado foi vendido para empreiteiros, para outros clientes, etc. Agora a gente vai tratar em seguida aí da questão do ministro TCU Vital do Rego, ex-senador, de novo a Lava Jato, mostrando como a CPI da Petrobras estava servindo para tentar abafar a própria investigação da Lava Jato, com venda, com comércio de direitos, de privilégios para os que seriam os depoentes poderem não ser convocados, coisas desse tipo. Então a operação está aí, tem a delação do Palocci, que sozinha já tem diversas frentes ali possíveis, algumas já em maturação, e a gente agradece ao Deltan Dallagnol e a gente quer saber quem são os novos nomes, a gente quer que eles apareçam rapidamente, alguns já estão aí colocados, mas com um serviço mais intensivo, mais volumoso, como foi do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, para também, isso é importante, isso o Deltan procurou fazer muito, quer dizer, tem que ter um lado, sim, de personificação para a opinião pública saber quem apoiar. Ainda na terça, a subprocuradora-geral da República, Maria Caetana Sintra Santos, integrante do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determinou em decisão liminar a prorrogação por mais 1 ano dos trabalhos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. O prazo de validade da estrutura da Força-Tarefa terminaria no próximo dia 10. A semana também foi marcada por mudanças no grupo da Lava Jato em São Paulo. O tema foi analisado no Morning Show.
Bem rapidinho aqui, ainda vai dar tempo para mais uma pauta no Morning. O Vini, o que foi essa debandada na Lava Jato de São Paulo? Mas bem curtinho, porque eu ainda quero ler os tweets da Paulinha. Verdade, Paulo. 8 procuradores pediram aí um desligamento coletivo da Lava Jato de São Paulo. Este ofício já foi enviado aí ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. A decisão ocorre um dia depois que o procurador, o coordenador da Força Tarefa no Paraná, o Deltan Dallagnol, pediu também para sair por motivos pessoais e também em meio a embates aí com o próprio Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Nesse pedido, Paulo, eles alegam incompatibilidade insolúveis com a atuação da Procuradora Natural dos casos da Lava Jato, a Viviane de Oliveira Martins, e se colocaram à disposição para um período de transição. Segundo esse grupo, essa procuradora passou aí a opor resistência em relação a algumas investigações e também pediu o adiamento de uma operação contra o ex-governador José Serra. Paulo. Adrilho Jorge, 30 segundos. Veja bem, coincidências ruins, né? O Deltan sai, autodemissão em massa, o procurador Aras faz críticas ridículas à Lava Jato, existe uma reação do establishment dentro do STF, dentro do mundo judiciário. A Lava Jato que foi a mais perfeita operação contra a corrupção no país. Oxalá, eu acho que ela vai dar frutos. Todos os estados agora têm forças-tarefas, eu acho que podem ser inspirados e a Lava Jato pode se tornar muito maior pela cultura, né? Cultura de uma justiça sendo realmente efetuada. Joel Pinheiro, 30 segundos. Aras se mobilizando contra a Lava Jato com a questão das informações ali, tentando botar o cabresto. Você tinha os ataques ao Deltan, que acabou saindo, alegando motivos pessoais, mas a gente sabe muito bem o que está por trás disso aí. Agora, essa demissão em massa aqui dos procuradores, tá, se desligando da Lava Jato, temos que admitir uma dura realidade. Goste ou não da Operação Lava Jato, o governo Bolsonaro enterrou a Operação Lava Jato. Na terça-feira, o governo anunciou a prorrogação do auxílio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizou ser favorável à prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano, no valor de R$ 300. A redução vai valer para os meses de setembro a dezembro. Para ele, manter o auxílio em R$ 600 até o fim do ano causaria um forte impacto nas contas públicas. Eram valores que, de fato, já vinham gerando um impacto muito grande nas contas públicas, na dívida pública. Eu acho que a gente deve trabalhar essa medida provisória com todo cuidado para que a gente possa atender, de fato, os mais vulneráveis, sem dar uma sinalização de descontrole na administração da dívida pública brasileira. Maia foi questionado se há algum risco de o Congresso ser responsabilizado pela redução no valor e pelo posterior fim do auxílio emergencial. Para ele, era inevitável encerrar o programa com um valor menor. Não acho que a sociedade não avalia o parlamento como um instrumento importante na aprovação do auxílio emergencial de R$ 600. Agora, em algum momento, o auxílio emergencial ele tinha que acabar. A maioria dos líderes partidários, mesmo os que não fazem parte da base do governo, recebeu o novo valor com naturalidade, como mostra o líder do PSL no Senado, Major Olímpio. Eu entendo que o governo esticou a corda no máximo. Não tem mais recursos e chegou no que era possível. Então, o que tem para hoje mesmo é a possibilidade do governo para atender nessa calamidade a necessidade dessas pessoas mais carentes. Porém, deputados de oposição dizem que vão tentar restabelecer os R$ 600 quando a medida provisória for debatida. O deputado José Guimarães, do PT, criticou a decisão do governo. As famílias que moram no interior do estado, na periferia das grandes cidades, como vão ter seu orçamento reduzido para R$ 300? Porque o auxílio de R$ 600 estava movimentando a economia local, o comércio, as mercearias. Por isso que ainda a economia respirou um pouquinho em 2020. Outro tema que agitou o noticiário foi a declaração de Bolsonaro sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. O tema foi discutido no programa 3 em 1.
Vamos nessa então, porque o governo federal defendeu que ninguém poderá ser obrigado a tomar a vacina contra a Covid-19. A declaração foi institucionalizada em uma postagem no Twitter da Secretaria de Comunicação do governo. A publicação contém uma imagem do presidente Jair Bolsonaro acenando para apoiadores do alto da rampa do Palácio do Planalto e a mensagem: o governo do Brasil preza pela liberdade dos brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro também defendeu que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Em resposta a uma apoiadora na entrada do Palácio da Alvorada. Em fevereiro, no entanto, o próprio presidente sancionou lei que permite a vacinação compulsória como forma de enfrentar a pandemia da Covid-19. O Estatuto da Criança e do Adolescente também determina ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Thaís Oyama, você começa então essa tarde de quarta-feira. Falando sobre mais um inigualável desserviço que o presidente Bolsonaro presta à nação, né? E num quesito que o Brasil vinha vindo relativamente bem, Paulo. Porque, olha só, em vários países a vacina virou, assim, uma vítima preferencial das fake news, né? Mas no Brasil isso não tinha pegado ainda, por enquanto. O Datafolha do mês passado, por exemplo, mostrou que, olha só, 9 em cada 10 brasileiros pretendiam tomar a vacina contra o Covid-19 assim que ela fosse aprovada. Só 9% disseram que não estavam com vontade de tomar. Aí, comparando com os Estados Unidos, olha a diferença. Uma pesquisa feita mais ou menos na mesma época pelo Washington Post mostrou que 27% dos americanos não pretendiam tomar vacina. Então, uma porcentagem 3 vezes maior do que a porcentagem de brasileiros que dizia que não queria tomar a vacina. Outra coisa, também ao contrário dos Estados Unidos, aqui a vacina não tinha sido ainda politizada, não tinha passado por esse processo de politização agudo. De novo, comparando com os Estados Unidos, olha só, quando se fala em índice de adesão à vacina da Covid-19 e se separa entre democratas e republicanos, a diferença é muito grande. Entre os democratas, 71% são entusiastas da vacina, digamos assim. E entre os republicanos, 48% só se dizem entusiastas da vacina. Aqui no Brasil, o Datafolha fez uma pesquisa parecida e tentou encontrar esse tipo de clivagem. Praticamente não encontrou diferença. A taxa dos que tomariam a vacina é de 86%, entre os que avaliam bem o governo Bolsonaro. E a taxa dos que avaliam mal o governo Bolsonaro é de 92%. Então, veja bem, tem uma diferença só de 6 pontos entre os, digamos assim, bolsonaristas e os opositores do presidente Bolsonaro. 6 pontos só. Nos Estados Unidos, chega a 23 pontos percentuais a diferença entre democratas e republicanos. Isso mostra que nos Estados Unidos o processo de politização da vacina da Covid-19 já está muito mais acelerado e aqui no Brasil ainda era, né, incipiente. Era até essa frase do presidente Bolsonaro. Então, essa fala aí, bastante responsável, pode começar esse processo. E daí a gente se pergunta, por que o presidente falou isso? Bom, eu não sei porque que ele falou isso, mas tem algumas hipóteses. O que a gente pode falar? A gente pode dizer que fez parte, pode lembrar, né, que fez parte da campanha para a eleição do Bolsonaro o discurso de atacar o Estado que tenta enfiar a goela abaixo do contribuinte obrigações de comportamento, de conduta. Vamos lá, Paulo, eu fico até um pouco surpreso de ter gente que ainda fala em nome da ciência depois de tudo que a gente viu. Olha só, a fala do presidente não teve nada demais. O material de propaganda da SECOM talvez tenha gerado alguma confusão maior. E teve gente condenando, teve outros que acham que é uma defesa muito legítima da liberdade, algo que uma certa ala aí do país tem pouquíssimo apreço, né? Liberdade individual. Mas a fala do presidente foi respondendo uma provocação de uma apoiadora que estava claramente falando ali da vacina chinesa. Então a primeira coisa que a gente tem que definir na análise é que não existe a vacina da Covid. Existem várias vacinas que estão em fase de desenvolvimento e a chinesa, que é aquela grande aposta, sabe-se lá o motivo, do governador João Dória, é que tem despertado tanto ceticismo e dúvidas e receios absolutamente legítimos.
gente podia lançar uma enquete, quem sabe? Você tomaria a vacina chinesa? Você preferiria a da Oxford? E por aí vai. Mas eu chego lá. Eu acho que o destaque que a imprensa deu foi, mais uma vez, porque, primeiro, está meio sem pauta, né? Porque as coisas estão rumando numa direção positiva e na direção que favorece a postura do presidente Bolsonaro, não dos arautos da suposta ciência. Eu chego lá já já. E também porque é mais uma forma de tentar colar a pecha de um presidente obscurantista que participa do movimento anti-vacina. Obviamente não tem nada a ver com isso, né? Ele não está fazendo uma campanha contra a vacinação nem nada disso. Era especificamente a vacina do Covid, que está sendo feita às pressas, e eu tenho certeza, é uma inferência minha, mas eu tenho certeza, a preocupação da apoiadora diz respeito à vacina chinesa, né? Então vamos lá. A revolta da vacina gerou ali, na época do Oswaldo Cruz, uma discussão muito legítima. Até onde vai o direito de liberdade individual, da propriedade privada, particular, e até onde vai o interesse coletivo. Existe uma região cinzenta, não resta a menor dúvida. Só o mais radical dos libertários vai dizer que o Estado não pode nada desde que o indivíduo inicie algum tipo de agressão, porque existem externalidades negativas, né? Então, o exemplo mais óbvio é se você mantiver no seu quintal uma criação de mosquito da dengue, né? Alguma hora as pessoas, por pragmatismo e defesa do interesse público, vão defender o uso do Estado, leia-se coerção, para impedir aquilo. Dirigir bêbado também não pode, você coloca terceiros em perigo e por aí vai. Mas a linha é tênue, onde começa a flertar com o paternalismo autoritário coletivista, típico de uma ditadura, como a chinesa, talvez, né? Por exemplo, se o argumento de que eu pago o SUS me dá um direito de controlar de alguma forma a saúde dos outros, porque isso vai custar mais para o meu bolso, estamos numa linha escorregadia perigosíssima. O ócio, todo mundo sabe que é prejudicial à saúde, fumar é prejudicial à saúde, comer muita fritura e gordura. Então amanhã vai ter fiscais sanitários invadindo sua casa para impor uma dieta ou obrigação de exercício físico. Eu tenho certeza que alguns achariam muito legal isso, aqueles que querem governar de cima para baixo e desprezam o povo, acham que o povo se vende por qualquer R$300 e despreza o povo, né? Teve um desses aí, da mídia, que falou que o voto pode ser uma arma de destruição em massa. Essa é a visão da turma. É uma visão elitista, arrogante, ungidos, né? Tipo o Supremo Pavão ativista, que quer impor a luz da razão e da ciência de cima para baixo, mesmo que seja uma ciência conversada com picaretas e com youtubers, né? De crianças. Mas, enfim. Então, o presidente não lançou nenhuma campanha anti-vacinação, mas já que falamos sobre anti-vacinação, eu vou trazer para o nosso telespectador e ouvinte um fenômeno histórico aqui. Quando foi que o movimento anti-vacina começou, por exemplo, a ganhar força nos Estados Unidos? Sabe quando foi? Na década de 70, que eu nasci, justamente por conta de uma epidemia, e que fizeram às pressas uma vacina que deu errado. Começou a ter muita sequela, começou a ter centenas de casos de problemas sérios de saúde, e isso gerou um receio muito grande. Então tem que tomar cuidado. Agora, é curioso a postura dos arautos da ciência, que desprezam um remédio como a hidroxicloroquina, né, porque não tem comprovação científica, e que está na praça há 70 anos, é usado de forma profilática, leia-se, preventiva, para quem vai para a região de malária e tudo, não tem efeitos colaterais basicamente, só em visão depois de 5, 6 anos de uso contínuo. Demonizaram o remédio, politizaram o remédio, mas uma vacina feita às pressas pela China, uma ditadura sem transparência que está no epicentro dessa pandemia, isso aí eles tomariam. E, aliás, a mesma turma do meu corpo, minhas regras na hora de assassinar o bebê em gestação, nessa hora não é mais meu corpo, minhas regras. É enfiar a agulha à força. Então tem muita incoerência nesse debate todo. Eu só posso crer que é falta de pauta ou alguma forma de tentar atingir o presidente. Eu explico por quê, né? Hoje já temos uma reportagem do jornal O Globo, insuspeito, né, porque é anti-bolsonarista, dizendo que a fome ameaça matar mais gente do que o coronavírus em 2020 já. Bom, quem disse isso? Lembrei, foi o Bolsonaro, em março. Em março ele falou isso, fome vai matar mais que o vírus. E aí ele foi demonizado, né? Nós temos crescimento exponencial de agressão doméstica por conta do isolamento radical, casos de depressão, sem falar de desemprego, fechamento de empresas e tudo mais. E a manchete da Folha de hoje, de ainda há pouco, Brasil tem menor taxa de contágio de coronavírus desde final de abril. Sendo que Peru e Argentina, né, que tem um governo quase despótico já,
né, indo para um caminho socialista da Venezuela, e que adotou um lockdown rigoroso, está com recorde, está subindo, né? Então, os isolacionistas radicais, aqueles da ciência, têm muitas explicações para dar. E eles não estão querendo dar, eu não consigo uma. Né? Alguns flertam com falar em imunização de rebanho, que acho que era o que aquele ex-ministro, né, que defendia isso, né? Ou a Suécia. Acho que não era o Mandetta. Então, veja, esse pessoal tem muita explicação para dar e não está querendo. Né, porque eles adorariam aquela maquininha do Men in Black que apaga a memória, mas não só temos memória melhor do que eles gostariam, como temos a internet hoje em dia. Então a situação não está fácil para isolacionista radical. Não temos vacina ainda, estamos no inverno, o contágio está desabando no meio da aglomeração, da retomada das atividades, e os isolacionistas estão preferindo falar que o Bolsonaro faz campanha anti-vacina, sendo que era claramente ali uma preocupação com a vacina chinesa. Paulo, eu fecho com um comentário só. Eu adoro brincar de e se, né? É um exercício hipotético interessante. E se o Bolsonaro, em vez de reagir assim, aquela moça, tivesse dito o seguinte: olha, não, eu não só apoio a vacina, como eu já comprei 200 milhões de doses da vacina russa. E vai ser obrigatório, vai ser uso compulsório. Todo mundo vai ter que fazer fila e o Estado vai obrigar a dar. Qual seria a manchete nos jornais de hoje? Eu tenho uma ideia, mas eu deixo com o nosso ouvinte a imaginação. Você, Josias. A única coisa realmente bem distribuída no mundo é a tolice. É grande a quantidade de tolos. E como não há vacina contra a asneira, todos correm o risco do contágio. Em matéria de imunização, o governo decidiu roçar as fronteiras do impensável. No início dessa semana, o ministro interino da Saúde, o general paraquedista Eduardo Pazuello, nomeou um veterinário, Laurício Monteiro, se não me engano, para o cargo de diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Esse departamento, onde agora está no comando um veterinário, é responsável pelo gerenciamento do Programa Nacional de Vacinação. No dia seguinte, o presidente fala sobre vacinas como se estivesse com os pés no século XXI e a cabeça na era proterozoica, que é anterior ao aparecimento dos animais na Terra. Tem lá uma devota do Bolsonaro, e esses devotos aparecem sempre de maneira tão instantânea, fazendo a pergunta mais conveniente para o presidente. Essa devota levanta a bola no cercadinho do Alvorada para que o presidente falasse sobre vacinação. Ô, Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina, isso é perigoso. Aí o presidente conclui o lance com uma cortada. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Esse mesmo presidente assinou uma lei tornando compulsória a vacinação. Numa evidência de que a tolice é realmente audiosa, a Secretaria de Comunicação do governo transforma a fala proterozoica do presidente numa peça de propaganda. Aí se apressa em escrever lá nas redes sociais que o governo do Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros. Aí chegamos ao seguinte quadro. Tem um governo que é comandado por um presidente que, há 2 semanas, disse, em viagem ao Pará, que as mais de 100 mil mortes que o coronavírus produziu no Brasil não existiriam se os doentes tivessem sido tratados desde o início com hidroxicloroquina. Esse mesmo Bolsonaro que trata como vacina um remédio sem eficácia confirmada, ele desdenha de uma vacina que todo mundo anseia. Está todo mundo aguardando com grande ansiedade, inclusive o Ministério da Saúde, que fechou um acordo com a Universidade de Oxford, acordo que prevê gasto de verba pública e tal. No mundo convencional, havendo uma doença, vacina-se o povo e a coisa está resolvida. No caso do coronavírus, o mundo está tendo que inventar a vacina, porque o vírus é novo, é o novo coronavírus. Aí, antes que a vacina fique pronta, o Bolsonaro decidiu dar uma de curandeiro de 5ª categoria. O país não merece isso, mas é o que está acontecendo. Outra polêmica que marcou a semana foi a reportagem sobre os chamados Guardiões do Crivella. O assunto foi discutido no Morning Show. Paulinho, eu queria falar do Guardiões do Crivella, esse novo filme. É contigo ou você acha melhor a gente perguntar para o Viga? Melhor pro Viga. Acho que ele tem mais conhecimento de causa e desses heróis, ou será que são heróis? Não sei. Então vamos nessa. Rodrigo Viga, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá?
Fala, Paulinho, meu querido sommelier. Rapaz, eu tenho certeza que esse é trabalho de estilista, né? Essa meia vinho com esse sapato ele cinza, percebe rapaz, tudo. parece uma boteja, parece uma garrafa. É, rapaz, olha os detalhes. Impressionante, Viga. Ô, Viga, quando você vai dormir, você pensa em mim? É. Não, rapaz, eu penso no trabalho, eu penso na Jovem Pan, e você é um dos personagens. Espero que você seja um Brunello de Montalcino, um Chateau, ou seja, um sangue voado, meu caro Paulo. O que tá acontecendo com o nosso Viga? Ô, Viga, vamos lá, vamos falar agora desse novo filme que tá rolando, chamado Guardiões do Crivella. Eu queria que você contasse com detalhes essa história pra gente, porque é meio surreal, né? Não é muito fácil de entender. Talvez o Crivella tenha ficado com inveja, né, do noticiário todo em cima da saudosa perda aí do nosso Pantera Negra, e quis arrumar um personagem para chamar de seu, né? E agora é o Guardião do Crivella, são os Guardiões do Crivella. Não tem os Guardiões da Galáxia? Agora nós encontramos os Guardiões do Crivella. Quem são essas figuras? Quem são esses personagens? Meus caros companheiros da bancada, amigos ouvintes e internautas desse Morning Show. São servidores do município do Rio de Janeiro. Eles estão lá na folha de pagamento, salário de 2, 3, 4, 5, até 10 mil reais, que foram designados em tempos de pandemia pela prefeitura, segundo os relatos de um grupo de WhatsApp, do qual esses todos participavam, para, de certa forma, blindar, proteger os hospitais, né, entre aspas, da imprensa. A imprensa está lá trabalhando, colhendo informações, ouvindo depoimentos de pessoas que receberam atendimento, muitas das vezes mau atendimento, na rede pública do Rio de Janeiro. E o que faziam essas figuras? Primeiro, tentavam, de certa forma, intimidar as pessoas que iriam conversar com a imprensa. Em segundo lugar, eu estou aqui numa entrada ao vivo, no meio da rua, aqui com Pão de Açúcar ao fundo. Eles, em entradas ao vivo de companheiros aí de diversas emissoras, eles faziam uma intervenção, atrapalhavam, gritavam, dizendo que era mentira, que era fake news, enfim, tudo para atrapalhar o noticiário relativo aos hospitais da Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E são servidores assalariados, pagos pelos moradores do Rio de Janeiro, que estão em busca de informações sobre a questão da saúde, que é problemática, não é de hoje, é desde sempre. Meu caro Paulo Vinotinto, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, a gente foi buscar, claro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que disse que realmente existem essas figuras, né, esses personagens, mas que eles foram ali posicionados, colocados para ajudar, para prestar melhores informações. Mas na prática o que se viu foi uma tentativa clara, bastante objetiva de atrapalhar e, acima de tudo, cercear o trabalho da imprensa. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro repercutiu muito mal essa figura, né, criada do Guardião do Crivella ou dos Guardiões do Crivella, que tinham um grupo de WhatsApp até para marcar o plantão, quem ia para qual hospital. Já há movimentos da oposição para ver se alguma medida legislativa pode ser tomada contra o prefeito, que, diga-se de passagem, busca a reeleição aqui no município. Vinotinto. Ô, João Pinheiro, você acha que dá tempo para impeachment? Tá em cima da eleição, né? Vamos votar logo. Enfim, acho que vota logo aí, vamos tirar. Eu não sei se você pode dar opinião assim, mas vamos ver se o Rio escolhe bem aí o próximo prefeito deles, porque essa prática é criminosa, gente. Eu não sei se é uma prática. Não sei se eu posso dar essa opinião, é hora eu posso torcer desse jeito. A prática é criminosa, né? Não tem como aguentar, não tem como tolerar um negócio desse. Você acha, então, que é melhor o voto mesmo, mais rápido, tira de uma vez, né? Eu prefiro pelo voto, porque acho que não vai ter nem tempo, né, do impeachment acabar até as eleições, então, todo o processo ser concluído. Então, que as urnas, espero, rechassem uma prática criminosa dessa. Perfeitamente. Adrilho Jorge, o custo-benefício do impeachment não bate, então, com o atual tempo que a gente tem? A gente tem um custo-benefício negativo de tempo, né? Não compensa fazer o impeachment do Crivella. Agora, arranca esse tumor do Rio de Janeiro logo. Eu dou opinião e dou de maneira muito clara. Isso sim é uma estrutura fascista. Você usar de pessoas vinculadas ao Estado, pagas com dinheiro público. Milícia, né? Milícia. Isso sim é milícia, João Pedro da Fonseca. Para intimidar o trabalho da imprensa de maneira violenta, incisiva, agressiva. Pior,
para impedir o atendimento de pessoas, piorar situações, a situação que já é caótica da saúde do Rio de Janeiro. Isso é uma claque fascista que usa do organismo do próprio Estado, assim como o STF faz, né, que manda perseguir, prender vozes dissonantes, para alimentar um projeto de poder que é completamente absolutista, espúrio e autoritário. Isso é uma manifestação clara, objetiva, de uma ação autoritária. Aprenda, Joel Pinheiro. E nós estamos juntos. Sai fora, Crivella. Na quinta-feira, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou a abertura do impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Foi uma votação, até surpreendentemente, apertada, mas a base de Crivella atuou para barrar a abertura desse processo. Dos 48 vereadores que votaram, 23 foram a favor da abertura do processo de impeachment, mas 25 foram contra. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, votou contra a abertura do impeachment de Marcelo Crivella. Para que houvesse a chamada admissibilidade, era necessária apenas a chamada maioria simples. Do lado de fora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um pequeno grupo de apoiadores de Marcelo Crivella comemorou o resultado final, soltou fogos após a votação. Mas houve também quem protestasse e fizesse panelaço nos prédios vizinhos da Câmara do Rio de Janeiro. O assunto foi comentado por Rodrigo Constantino e Josias de Souza no Jornal da Manhã. O Rio, de fato, está afundado na lama. E é preciso sempre lembrar uma das causas disso. A esquerda radical prolifera no Rio. Quem disputava com Crivella, por exemplo, a prefeitura? O Marcelo Freixo, do PSOL. Então, enquanto tiver essa turma da extrema-esquerda ameaçando com chances concretas de chegar ao poder da prefeitura ou do governo estadual no Rio, é óbvio que a população vai votar em qualquer outra coisa. No Rio de Janeiro, a história não é uma testemunha discreta que observa as cenas e anota tudo com precisão. É uma senhora gorda e exagerada que prefere os acontecimentos inacreditáveis aos fatos banais. Quando a posteridade puder se pronunciar sobre o Rio dos dias atuais, sem ser assaltada por uma gangue do governo estadual ou xingada por capangas pagos pela prefeitura, ela fascinará os brasileiros do futuro ao mostrar que a exatidão estava no exagero. A história vai descrever uma espantosa sequência de acontecimentos extraordinários ocorridos com personagens ordinários. Um ex-juiz eleito para governar, enrolado ali na bandeira da ética, é enxotado do cargo pelo judiciário sob a acusação de roubar verbas da saúde. Um bispo evangélico, alçado ao posto de prefeito como protótipo da moralidade, livra-se do impeachment, mesmo mantendo em sua equipe 2 dezenas de capangas escalados para hostilizar jornalistas, silenciar a clientela maltratada nos hospitais públicos. O Witzel e o Crivella não mereciam chegar onde chegaram, e o Rio não merecia ver o seu destino misturado a tanta mediocridade depois de ter assistido a passagem de 5 governadores pela cadeia. A semana foi marcada também pela derrota do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no STJ. Por 14 votos a 1, o STJ confirmou a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que havia afastado Witzel por suspeitas de envolvimento em um esquema de corrupção no sistema de saúde do Estado. A defesa de Witzel contestava o fato de o afastamento ter sido determinado por um único magistrado. O caso foi analisado pela Corte Especial do Tribunal, composta por 15 ministros. No julgamento de mais de 5 horas, o ministro Benedito Gonçalves disse que medidas de urgência precisavam ter sido tomadas. No voto que eu disponibilizei, eu coloquei a competência e porquê da urgência. Até mesmo o pacote anticrime, nas tocanas cautelares, excepciona a oitiva quando tem a urgência. O ministro Francisco Falcão citou vários elementos que comprovariam as denúncias e acompanhou o voto do relator. Os fatos são graves, merecem uma apuração e no momento em que vivemos de uma pandemia, onde já tivemos mais de 120 mil vítimas, é impossível que alguém que esteja sendo acusado e esteja sendo investigado possa continuar a exercer um cargo tão importante de
o maior dirigente do Estado do Rio de Janeiro. O ministro Sérgio Cuquina chegou a defender a prisão preventiva de Witzel, pedida pelo MPF. Embora tenha, sim, recebido 4, 5 milhões de votos, recebeu esses sufrágios, em princípio, para governar com decência. E parece que não é o que vem acontecendo. O pedido de prisão acabou sendo rejeitado pela maioria. O único a votar contra a manutenção do afastamento foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Não se ouviu o indiciado. Não se ouviu, ministro Bolsa. Não se ouviu. E a análise que se faz dessa pletória de indícios é tão veementemente prestigiadora de sua força probante que tenho a impressão que estamos não apenas recebendo a denúncia, mas, na verdade, condenando o governador. Estamos julgando, nem recebendo denúncia. Logo após a confirmação do resultado, o governador afastado Wilson Witzel disse no Twitter que respeita a decisão do STJ e compreende a conduta dos magistrados diante da gravidade dos fatos apresentados, mas reafirmou jamais ter cometido atos ilícitos. Witzel disse que, abre aspas, não recebi qualquer valor desviado dos cofres públicos, o que foi comprovado na busca e apreensão. Continuarei trabalhando na minha defesa para demonstrar a verdade e tenho plena confiança em um julgamento justo. Fecha aspas. O governador afastado também desejou ao governador em exercício, Cláudio Castro, serenidade para conduzir os trabalhos que iniciaram juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas ruas e, com isso, a esperança em um futuro melhor. Em nota, o governador em exercício Cláudio Castro reafirmou o compromisso de conduzir o estado do Rio de Janeiro com serenidade, diálogo e austeridade. Castro reiterou o desejo de que o governador Wilson Witzel tenha todo o direito de defesa plenamente garantido. A decisão foi comentada em Os Pingos nos Is. Eu entendo a preocupação do ministro Napoleão. Agora, o governador Witzel, ele se defendeu sim. Só que o argumento que ele apresentou é muito pobre, é muito raso, publicamente. Ele culpou primeiro o presidente Bolsonaro, aí, sendo responsável por uma manobra política, né, que estava por trás ou à frente da ofensiva que ele sofria. Tanto na Assembleia Legislativa, que vai decretar o impeachment do governador, se ele sobreviver aí às acusações que a Justiça examina. E depois ele disse que não é completamente inocente, não faz sentido nenhuma das acusações. Foi esse o argumento apresentado, que é muito raso. Então eu acho que o afastamento se deveu à evidência de que o Witzel teria condições, se permanecesse no cargo, de obstruir a justiça e destruir provas, esconder provas, impedir que a justiça avançasse. Então é sempre muito delicado esse tipo de problema é delicado porque a gente não pode queimar etapas, né, num processo judicial. Agora, a sensatez informa, né, e as evidências, os fatos informam que o que se impediu foi que uma quadrilha continuasse em ação. Né? Ela precisava ser bloqueada, detida, mas agora o Witzel vai poder defender a sua volta ao cargo com o prosseguimento do processo. Ele vai poder argumentar até cansar, como aconteceu com o presidente Lula. Se ele não encontrar argumentos melhores, ele vai continuar afastado, será definitivamente afastado do cargo. E aí, Zé Maria, já era uma decisão esperada essa tomada agora pelo STJ, Zé? Era esperada. Olha, Vitor, esse é o chamado crime continuado, né? Porque a prisão preventiva, ela tem lá as suas exigências. Uma delas é a flagrante, né? Flagrante delito.
Outras prisões preventivas podem ser decretadas com base em ameaça à testemunha, né? Tentativa de constranger testemunhas ou mesmo apagar provas. E este era um chamado crime continuado, porque ele continuava no comando do governo e comandando, inclusive, e dando espaço e poderes a essas pessoas que foram presas. Então, existe, inclusive, argumento para prender o governador Wilson Witzel. E houve o pedido do Ministério Público, mas o ministro Benedito não aceitou. O que é estranho e provocou essa estranheza toda é que um ministro do STJ, né, de uma canetada, possa suspender o mandato de um governador como o governador do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, tirando o nome Witzel, ficam os votos do pessoal do Rio de Janeiro, que acreditou e tal, mas votos. Então, seria um ministro contra milhares de votos. E isso é que provocou esse debate forte. Mas a Constituição permite, a legislação permite, é estranho, mas permite, e é isso que ficou confirmado. A gente já sabia que o plenário do STJ, esse plenário especial, essa corte especial, iria mesmo... Não tinha outra maneira, a não ser confirmar esse afastamento por 180 dias. Era um assunto urgente. O ministro Benedito tem razão também, porque você não teria tempo de levar o assunto ao plenário, deixando o governador no exercício do cargo, porque ali, ele sabendo que seria afastado, poderia apagar provas, poderia agir e tentar atrapalhar as investigações. Então, existem argumentos para os dois lados. Agora, o STJ tem que avaliar também a possibilidade, inclusive, de prisão. Para que isso aconteça, basta provar que o Wilson Witzel, mesmo afastado do cargo de governador, continua comandando ou continua tendo acesso a setores do governo e tendo a possibilidade de apagar provas. Que fica o exemplo, porque tudo foi muito claro, né? Eu já falei aqui de um processo de inteligência que acompanhou em tempo real o andamento das verbas federais para o Covid, e alguns governadores, 6, caíram nesta armadilha e acabaram punidos antes de gastarem o dinheiro ou apagarem as provas. Então, assim, o que sustenta mesmo isso aí não é nem a decisão do ministro Benedito. O que sustenta é a quantidade de provas apresentadas aos tribunais ali pelos investigadores. Guilherme Fiuza. A gente esperava, né? Um dos pontos que a gente tem trazido aqui desde a decisão monocrática de afastamento era a confirmação pelo plenário, que está acontecendo agora de uma maneira mais eloquente possível, né? Tem um voto discordante apenas. Eu acho que isso é uma informação, né? É uma configuração que fala por si, né? Quer dizer, se está de fato, né, o conjunto dos juízes, dos julgadores, sem dúvida, sabendo que estão, né, Vitor, numa medida inédita, se não me engano, né? Quer dizer, é isso aí, é um afastamento de um governador de estado de uma maneira que não tem precedentes. Então, eu acredito que os julgadores, para votar dessa forma, formar uma maioria esmagadora, eles têm em mãos, né? Nós temos aí pela imprensa, né? pelo que circula em público, uma parte aí do que foi descoberto, que a investigação descobriu, né? Mas, para quem está julgando, de fato, a massa de evidências deve ser absolutamente suficiente para manter essa decisão, que é uma decisão drástica, né? A gente tem dito isso aqui, é uma decisão drástica, precisa ser muito bem compreendida e explicada, porque abre um precedente que, se mal utilizado, se utilizado de forma desviante, é perigoso, né? A gente está numa fase já no país com tentações autoritárias em tribunais superiores, e isso não pode virar uma brincadeira, né? Uma brincadeira de derrubar governantes, né? Então é isso, vai ter que ser bastante bem elucidado, não é contra a lei, como já explicou o Zé Maria. E eu acho que o caso em si, o Covidão no Rio de Janeiro, só
pelo que os leigos podem acompanhar, ele já é obsceno. Né? A gente sabe que 7 hospitais de campanha encomendados e só 2 entregues, inclusive com funcionamento parcial, faz parte, no mínimo, né, de um planejamento suspeito. Para o governador de estado, como ele acaba de afirmar e tem afirmado, não ter nenhuma relação com isso, ele teria que estar muito distante, ele teria que estar em férias, ele teria que estar num exílio distante, para que ele não soubesse do tamanho dessas operações. Eu citei um delito, né? Tem uma série de delitos apontados, inclusive, pelo Tribunal de Contas, atestados como superfaturamento, contratação de equipamentos. Quando o subsecretário de Saúde foi preso, o secretário de Saúde afirmou que era favorável à investigação, que ele mesmo tinha contribuído e tinha muito a contribuir com aquela investigação, e depois acabou preso também. E quando ele foi preso também, o governador Witzel disse a mesma coisa que o secretário tinha dito do subsecretário, que ele colaborava com as investigações, que ele não tinha nada com isso, que ele queria elucidar tudo. Parece até um discurso ensaiado, mal ensaiado. Então, de fato, ao que tudo indica, o problema do governador afastado Wilson Witzel hoje passa a ser com a polícia. Na quinta-feira, o governo enviou a proposta de reforma administrativa ao Congresso. A reforma administrativa está no Congresso Nacional. Na entrega, o tom foi de otimismo. Líderes do governo, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defenderam os pontos principais da proposta. O único membro do Planalto presente, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, foi quem entregou o texto às lideranças do Legislativo. Ele destacou o fato de a proposta preservar os direitos dos atuais servidores. Já segundo o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas, 25% dos servidores em exercício vão se aposentar nos próximos anos. Ele destacou a meritocracia como forma de avaliação dos futuros servidores, com critérios mais rigorosos. Na live semanal pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro aponta a reforma como inevitável. Fez no passado mais que dobrava o efetivo de servidores e a conta é outra para pagar. Não tem nada. O próprio do governo federal, o que mais pesa para nós é a previdência e servidor, aí incluído o servidor civil, né, e os militares da União. Mas, depois do evento, Rodrigo Maia não poupou críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse que não tem conversado com Guedes e que o ministro teria proibido a equipe econômica de conversar com ele. Segundo Rodrigo Maia, agora a relação vai se dar por meio apenas do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e que a interlocução com o Ministério da Economia foi encerrada. Em discurso na cerimônia, ele fez uma série de agradecimentos, citando o presidente Jair Bolsonaro, os ministros Ramos e Jorge Oliveira, mas não mencionou nenhum membro da equipe econômica. Mesmo assim, ele se disse confiante sobre a aprovação das reformas ainda neste ano. A Câmara e o Senado farão um esforço em conjunto para, a partir de outubro, poder votar a reforma tributária na comissão, depois nos plenários, e tenho certeza que, com a presença de vários deputados, vamos avançar rápido na reforma administrativa e tê-la pronta, se possível, e com o nosso trabalho, nossa dedicação, também aprovado pelo menos na Câmara de Deputados. A PEC foi bem recebida por lideranças de centro e centro-direita. Os pontos-chave, como o fim da estabilidade do servidor e a redução do salário de ingresso, têm o apoio inicial da maioria dos partidos. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, acredita que durante o debate as resistências não vão ser muito grandes. Como estão preservados os direitos dos servidores atuais, não há motivo de resistência, a não ser de sindicatos que querem continuar, né, brigando por privilégios que já não estão mais compatíveis com a realidade da sociedade brasileira. Membros de partidos de esquerda disseram que a proposta não combate os maiores privilégios do serviço público e que é um ataque ao servidor. Para o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, da Rede, a proposta deveria atingir mais carreiras. Não toca uma vírgula sequer sobre os privilégios que existem no topo das carreiras da magistratura, nos topos das carreiras do Executivo, do Ministério Público e do Legislativo.
Essa é uma reforma administrativa que não reduzirá em nada o gasto público e aprofundará as desigualdades que já existem no serviço público. A PEC da reforma administrativa deve seguir o rito tradicional na Câmara, passando pela Comissão de Constituição e Justiça e por uma comissão especial para analisar o tema. O tema foi analisado no Jornal da Manhã por Rodrigo Constantino e Josias de Souza. Uma grande jornada começa com os primeiros passos e antes tarde do que nunca. São ditados populares e servem bem aí para analisar essa reforma, né? O presidente demorou a enviá-la ao Congresso, chegou a ter uma baixa importante na equipe econômica, o secretário de desburocratização, Paulo Webel, saiu por conta disso, e agora, enfim, chega a reforma. É o que é possível no momento, né? Não é crível achar que vai ter uma mudança muito estrutural, inclusive afetando atuais servidores, o que geraria uma judicialização da reforma. É uma PEC, já não é fácil aprovar, e ela, pelo menos, atende aí trazer um pouco mais de racionalidade, que é uma demanda necessária para o setor público. Veja, quase metade dos servidores públicos atuais se aposentam nos próximos anos. Então, ela tem sim, se aprovada nesses moldes, um impacto fiscal importante e, além de tudo, uma sinalização para os investidores de que o governo retoma finalmente a agenda de reformas estruturais. Depois de um ano de embromação, chegou ao Congresso a reforma administrativa do governo. Ela é feita de uma combinação de pedaços dos desejos de Paulo Guedes com as travas impostas pelo presidente Bolsonaro. Essa mistura produziu uma espécie de reforma Frankenstein. Elimina alguns privilégios, restringe a estabilidade funcional e estimula a produtividade, mas não mexe com as castas mais privilegiadas do funcionalismo. Juízes e procuradores, não toca nos militares, que é uma corporação da estimação do Bolsonaro, e não atinge os parlamentares. O governo expôs os princípios da reforma numa proposta de emenda constitucional, mas não divulgou os projetos de lei necessários para retirar as regras gerais do papel. No geral, o governo deseja reduzir salários, mas adia o projeto que expõe os cortes de remunerações. Deseja manter a estabilidade em certas áreas, mas só nega a proposta com os nomes das corporações que terão estabilidade. Os otimistas avaliam que esse Frankenstein pode virar um galã a qualquer momento. Os pessimistas preferem adiar as conclusões para depois da apresentação dos projetos de regulamentação e das emendas que os parlamentares não vão abrir mão de apresentar. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.